Vibe Mundial FM. O tema de hoje é Vencemos a Guerra Híbrida. Ô André, que é isso? Veremos daqui a pouco. Vencemos a Guerra Híbrida. Eu quero fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Então, o tema de hoje, Vencemos a Guerra Híbrida, é sobre uma guerra diferente que estamos vivendo agora. Porque quando nós pensamos em guerra, nos vêm as imagens de bombas explodindo, soldados, armas, equipamentos, armamentos, tudo entrando em operação. Só que a guerra atual, que chamamos de pandemia e damos outros nomes, não é mais uma guerra com bombas e soldados, mas é uma guerra híbrida, que tem uma guerra biológica híbrida no sentido de ter vários aspectos numa guerra só. Uma guerra biológica, uma guerra de informações e uma guerra econômica. E André, mas o que é isso? Explica melhor. Ok. Eu vou explicar tudo isso em algumas etapas. Eu vou fazer em etapas. É a hipótese da guerra híbrida. Uma hipótese é uma doxa, é uma visão, né? Não tão ortodoxa, mas heterodoxa. É uma visão não tão comum, uma visão diferente sobre o que está acontecendo. Então, uma hipótese. As hipóteses podem se confirmar ou não. Então, uma mera hipótese, né? Você está me entendendo. Primeira etapa dessa hipótese. Guerra Biológica 1. Essa etapa começou quando o vírus SARS-CoV-2 foi feito em laboratório, com o requinte de ser transmissível para o ser humano. Para você obter mais informações de como são feitos esses vírus quimera em laboratórios, consulte o artigo científico que eu já mencionei, mas vou mencionar novamente. Publicado na revista Nature, é uma revista internacional muito importante. Você que conhece ciência sabe disso. Em 12 de novembro de 2015, de Duncan Butler, Engineering Bat Virus Stirs the Debate Over Risky Research. O que quer dizer isso? Produção de vírus de morcegos. Movimento debate sobre as pesquisas de risco. Em 2015, já se produzia vírus quimera a partir de morcegos. Coincidência? Talvez. Ou seja, o autor Duncan Butler já alertou em 2015 que a produção de vírus de morcegos modificados em laboratório não são vírus que vêm da natureza, mas são modificados em laboratórios, era uma pesquisa de grande risco e perigo para a humanidade. Claro, você produzir vírus perigosos e depois torná-los transmissíveis para seres humanos, claro que tem muito risco. E ele está correto, né? Duncan Butler está completamente correto. Já em 2015, já se sabia disso. O próprio Bill Gates, em 2015, fez uma apresentação dizendo que o maior perigo daquele ano em diante não seria uma guerra nuclear, mas seria uma pandemia, uma epidemia que abrangeria o globo. Será que ele é um gênio, né, futurista, um profeta? Ou ele sabia muito bem do que ele estava falando? Né? Veja o que você acha. Segunda etapa da hipótese. Guerra Biológica 2. Na segunda etapa da guerra biológica, o vírus foi solto
do laboratório de virologia de Wuhan. Poderia ser solto de outro laboratório? Poderia, mas foi solto do laboratório de virologia de Wuhan. Terceira etapa da hipótese. Guerra de informações 1. Nesta etapa, alguns cientistas que descobriram a existência desse vírus foram mortos. Você se lembra disso, das notícias, né? Eles simplesmente descobriram a existência do vírus, quiseram alertar as pessoas e foram mortos. Enquanto a grande mídia divulgava que esse vírus era menos perigoso que o vírus da gripe. Por quê? Por que será que eles já falavam isso com tanta certeza, né? Desta forma, o vírus pôde se alastrar pelo mundo, com festas em vários locais do mundo, inclusive na cidade de Wuhan, inclusive no Brasil, na época do carnaval. Pronto, aí se alastrou pelo mundo. Quarta etapa da hipótese, guerra de informações 2. A Organização Mundial da Saúde divulgou que o mundo estava com uma pandemia mortal e passou a recomendar o isolamento social de todas as pessoas e não apenas dos infectados. Quarentena normalmente é para as pessoas infectadas, mas eles disseram que toda a população precisava ficar em isolamento social. Com isso, destruíram a economia das pequenas empresas e das pessoas com menos recursos. Então, todas as pessoas com menos recursos passaram dificuldade e ainda passam hoje. Quinta etapa da hipótese. Guerra econômica 1. Esta guerra híbrida é promovida por grandes poderosos do mundo que acreditam existir muita gente no mundo e que, portanto, a população mundial precisaria reduzir de 7 bilhões de pessoas para 500 mil pessoas. Então, olha esse dado da hipótese, pessoas poderosas, né? Você sabe quem são, né? Eu citei um há pouco. Acham que tem muita gente no mundo, vamos reduzir a população mundial. Então começa uma guerra de destruição de pessoas. Desta forma, eles patrocinam essa guerra híbrida nos aspectos biológicos, de informação e econômicos. Vamos lá. Sexta etapa, Guerra Econômica 2. Sexta etapa da hipótese, né? Esses poderosos planejam retirar as propriedades privadas das pessoas, ficando com essas propriedades. Não é assim, essas propriedades vão para o Estado, né? Vão para os poderes. Não, vão para eles mesmos, né? Então, é o planejamento. Na sequência, eu vou falar das vitórias que já conseguimos, por isso venceremos essa guerra. Mas ficando com essas propriedades e deixando as pessoas completamente dependentes das migalhas que eles deixariam. Então, vamos tirar as propriedades, vamos tirar os bens das pessoas e elas ficariam dependentes. Essa é a sexta etapa da hipótese, tá? Estou colocando aqui uma hipótese. No entanto, este plano perverso fracassou. Não deu certo. E nós, o povo, a população, conseguimos algumas vitórias e por isso venceremos esta guerra híbrida. Vamos falar da primeira vitória. Consciência. Nós desenvolvemos uma consciência como nunca dos problemas sociais, das pessoas que estão tentando destruir o planeta, tentando destruir a população mundial. As pessoas estão cada vez mais conscientes deste plano perverso e não permitem mais ser enganadas e prejudicadas. Então, a primeira vitória é a consciência que as pessoas despertaram. Porque vamos pensar no seguinte, né? Muitas vezes, esses poderosos subestimam a inteligência da população, imaginando que a população seja uma massa
Massa no sentido informe, que você formata como você quiser. Então, não tem forma e você formata como quiser. Então, dá as opiniões pela grande mídia, faz uma série de campanhas pela grande mídia, e aí as pessoas vão acreditando e vão seguindo. Então, imaginam que seja essa massa que você manipula como você quer. Imaginam que o efeito manada funcione. O que é o efeito manada? Você faz com que algumas pessoas tenham determinados comportamentos, daqui a pouco todas as pessoas estão com o mesmo comportamento. E acreditam na possibilidade de uma lavagem cerebral. Lavagem cerebral foi descoberta e pela primeira vez referida num jornal de Miami, se não me engano, o Miami Herald. O repórter ele tinha descoberto um método que estava sendo feito com as pessoas de lavagem cerebral. O que é lavagem cerebral? Você repete as informações e não permite que a pessoa questione. Então, você não permite que a pessoa... Não, mas eu não concordo. Não tem que concordar. É assim, cala a boca. Ah, mas eu quero pesquisar um pouquinho. Não pode pesquisar. É assim, cala a boca. É assim, ponto. Vai e faz. Cala a boca. Quer dizer, é um jeito impositivo de repetir a verdade. E a verdade repetida... o que parece verdade, na verdade, né? O que parece verdade, repetida várias vezes, vai parecer verdade. Então, é verossímil. O que é verossímil? Semelhante à verdade. Então, eles falam coisas que parecem verdade, mas não são. E vão repetindo, 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 não permitindo o questionamento. Então, algumas pessoas acabam assimilando isso e vão repetindo. Aí você pergunta para a pessoa, mas da onde você tem essa ideia? Ah, eu ouvi alguém falar. A pessoa nem sabe de onde veio, por que veio, não pesquisou se tem fundamento ou não, ela simplesmente repete. Então, se acreditava, dentro dessa hipótese de guerra híbrida, que as pessoas seriam altamente manipuláveis, que não desenvolveriam a consciência, que não perceberiam nada, que seriam lavadas cerebralmente e que toda a população do planeta estaria nessa situação neste momento. Vibe Mundial 95,7. FM.